Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação, número 166. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos a todos. Mais um programa do Projeto Iniciação. Hoje, programa de 166. Bem-vindo a todos. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui no nosso encontro, né? Justamente Projeto Iniciação, e vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Devemos dizer que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base são duas bases fundamentais: os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI, início da era de Aquários. Sempre lembrando que o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele nos ensinou que o Brasil é o berço da nova civilização. Essa nova civilização que deverá ter início justamente no ano 3005. Então, nós estamos trabalhando para isso, né? A pessoa pode dizer assim, mas o ano 2005 falta 1000 anos. Não é assim. A pessoa pode perguntar, o que eu posso fazer para o ano 3005, né? Veja bem, é fundamental esse entendimento na ciência iniciada das idades, né? O tempo e espaço é zero. Pronto, começou. O tempo e espaço é zero. O que nós podemos fazer agora, no presente momento? Tudo. Podemos fazer tudo. E aquilo que vai acontecer em 3005 é dependente daquilo que nós fizermos já, daqui para frente, já e daqui para frente, né? Então, isso é muito importante, essa informação do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza. O projeto de iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem que realizar na vida. Então, para realizar este projeto, é importante e é aconselhável, né, que a pessoa, isso os mestres nos dizem, né, que a pessoa se filie a uma escola iniciática. A pessoa pode se filiar à escola iniciática que quiser, mas nós convidamos para quem quiser fazer o seu projeto de iniciação, autoconhecimento, venha fazer na Sociedade Brasileira de Eubiose. A pessoa pode perguntar, como que eu posso fazer para entrar em contato com a eubiose? É muito simples. Vai na internet, né? No busca na internet, coloca a Sociedade Brasileira de Eubiose, vai encontrar o site de Eubiose. No site de Eubiose, ela vai encontrar um botãozinho lá que dá acesso a todos os departamentos que existem na Eubiose no Brasil e no exterior, né? Então ela pode o quê? Entrar em contato e fazer a sua inscrição, né? É claro, para o grau peregrino, é claro que este ano já não dá mais para fazer, porque já estamos em julho, caminhando para agosto, né? Aí é segundo semestre, né? Mas todo início de ano, a partir de janeiro, o grau peregrino já começa em todos os departamentos. Então, a partir do ano que vem, a pessoa pode já fazer a sua inscrição. No site da Eubiose, justamente, ela vai localizar um departamento, né, na sua cidade ou próximo à sua cidade. É só procurar lá, vai encontrar o endereço, o telefone, o e-mail. É só entrar em contato e fazer a sua inscrição. Inscrição para começar o curso peregrino. O curso inicial é o curso peregrino, primeiro grau. Depois tem mais 4 graus, totalizando 5 graus. Completando 5 graus, a pessoa tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí está, isso é muito importante, né? Então está o convite. É claro, agora, quem não tiver um departamento próximo à sua cidade, ou perto, ou na sua própria cidade, ou se ela morar distante de qualquer departamento, então ela pode fazer o curso EAD, Ensino à Distância. Mas aí também tem que entrar em contato com um departamento e para fazer justamente o seu registro e a sua capacitação, né, para receber pela internet as aulas para o grau iniciático do peregrino.
e os outros graus também, né? Tudo bem? Aí está, então, um convite que nós fazemos para aqueles que querem seguir o caminho da iniciação. No projeto de iniciação, através do autoconhecimento. Isso aí é muito importante. Muito bem. Veja bem, só mais um adendo a essa informação. Uma vez que a pessoa entre como membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose, ela pode participar, então, de todos os eventos da sociedade, internos e externos, e participar, olha que importante, das ritualísticas. Isso é muito importante para o processo de iniciação. E mais importante do que tudo, ela tem a possibilidade de ler as cartas de revelação do nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Isso é muito importante, então, essa informação, né? Tudo bem? Então, aí está o convite para todos que quiserem fazer o seu curso de projeto de iniciação, autoconhecimento na biologia, já está o caminho que pode ser feito. Agora, é claro que o nosso grau na iniciação vai começar em janeiro, né? Mas a pessoa não vai ficar sem fazer nada. Ela pode, através do nosso canal, né, assistir às palestras que nós temos aqui aos sábados e às terças-feiras, né? Além disso, existem na internet várias possibilidades de acessar outras palestras, né, da eubiose, né? Além disso, na internet existe um dispositivo, um site em que a pessoa pode ler as revistas da Arana, né? Revistas da Arana, está à disposição lá. É só acessar na internet, colocar lá, Revistas da Arana. Então, ela pode ler muitas revistas, todas as revistas que foram publicadas pela mídia, pela internet, né? Aí está um momento pode fazer muitas reflexões, até que chega o momento de começar o grau peregrino, que vai começar inevitavelmente em muitos departamentos em janeiro, outros começam em fevereiro, mas sempre no início do ano começa o grau. Muito bem. Nós vamos aqui, então, continuar os nossos estudos, né, sobre a ciência iniciática das idades, né? É um caminho muito extenso, né? Muito extenso. E aqui nós vamos ver aqui justamente, vamos nos localizar aqui, vamos ver aqui, momentinho só, por favor. Está aqui, olha. Vamos ver aqui um termo muito importante, budismo esotérico, vamos ver a definição, né? Budismo esotérico, né? Sabedoria ou conhecimento secreto, derivado do grego esotérico, quer dizer, interno, e do sânscrito bodhi, conhecimento, inteligência, em contraposição a buddhi, a faculdade intelectual de conhecimento. E budismo, a lei ou filosofia de Buda, o iluminado, né? Então, budismo refere-se àquilo que foi criado, que contém todos os ensinamentos do Siddhartha Gautama, o iluminado, né? Também se escreve budismo, de Buda, inteligência, e sabedoria, filho de Soma. Aí está, então, a definição do budismo esotérico. Isso é muito importante, então, essa definição. Muito bem, nós vamos agora ver um outro termo que refere-se a um estudioso da antiguidade, né? Que é chamado Jacob Boehme. Jacob Boehme, ou Jacobo Boehme também, como se diz, né? Boehme foi um grande filósofo místico, um dos mais eminentes teósofos dos tempos medievais. Nasceu por volta de 1565 em Alt-Seidenberg, a cerca de 2 milhas de Görlitz, Silésia, e morreu em 1624, perto dos 50 anos de idade. Em sua infância, foi um simples pastor, e depois de aprender a ler e escrever, numa modesta escola de aldeia, foi trabalhar como aprendiz na casa de um sapateiro na cidade de Görlitz. Em sua infância, era um clarividente natural. Ele é um clarividente natural, dotado de poderes maravilhosos. Sem educação nem conhecimentos científicos, escreveu várias obras que, conforme está provado atualmente, estão cheias de verdades científicas. Jacob Boehme.
Porém, estas, como ele próprio disse a respeito de seus escritos, ele as viu como se em grande profundidade no eterno. Ele as viu como fruto da grande profundidade no eterno. Teve uma visão claríssima do universo como um caos, que dele se soltava de tempos em tempos, como num planeta jovem. Foi um consumado místico de nascimento e, evidentemente, de uma constituição rara ao extremo. Uma daquelas naturezas sutis, cujo envoltório material não impede de maneira nenhuma a mútua comunicação direta, embora apenas acidental, entre o ego intelectual e o espiritual. Este ego é o que Boehme, assim como tantos outros místicos inexperientes, tomava erroneamente por Deus. O homem deve reconhecer, ele escreveu o seguinte: o homem deve reconhecer que o seu conhecimento não é próprio, mas que vem de Deus, que se manifesta as ideias de sabedoria na alma do homem, à medida que lhe agrade. Então ele diz assim, isso o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele também deixa bem claro, a gente não faz nada, nós somos veículos, não é verdade? Tudo vem de Deus, tudo vem dos arquétipos, né, dos princípios básicos da eternidade, e nós servimos de, quando com a devida competência para isso, nós servimos de veículos para essa consciência divina. Tanto que os grandes mestres, os grandes iluminados, os cientistas também, servem de veículos para a consciência cósmica, né? Se esse grande teósofo tivesse dominado o ocultismo oriental, ter-se-ia expressado de outra maneira. Saberia, então, que o Deus de que ele falava, através do seu pobre servo inculto e pouco adestrado, era o seu próprio ego divino, a divindade onisciente que estava dentro dele, e que as coisas que aquela divindade lhe revelava não eram à medida que lhe agradava, mas na medida das capacidades da morada mortal e temporal que ele animava. Quer dizer, isso aí, essa observação é importante a gente ter bem em mente, né? Existe Deus, o eterno, mas nós somos projeções, né? O eterno se manifesta em nós e todos nós temos a divindade em nós. Por isso que Jesus Cristo, em seus ensinamentos, ele nos ensinou o seguinte: vós sois deuses. Aí você pergunta, mas somos deuses, a humanidade é tão ignorante. Tudo bem, somos deuses, mas não nos esquecemos da nossa natureza divina. Então, o projeto da iniciação, o projeto do autoconhecimento, é justamente o caminho para relembrarmos a nossa divindade, conhecermos a divindade que existe dentro de nós. Então, aí está uma síntese, algumas palavras a respeito desse grande ser, né, que faz parte da ciência iniciática, que é Jacob Boehme, né? Muito bem. Então, vamos agora ver aqui um outro termo que muito empregado, né, que é chamado bosques sagrados. Olha, a gente sabe que existem esses bosques sagrados, né? Muitas histórias dos grandes mestres estão sempre relacionados com os bosques sagrados, como Jesus, né? Getsemane, né? O Monte das Oliveiras, né? Jesus, ele entrou em contato com a divindade num bosque sagrado, né? É justamente o Monte das Oliveiras, o Getsemane. Lá ele entrou em contato com a divindade e lá se mostrou a divindade, o Pai Celestial mostrou para ele tudo aquilo que Jesus deveria fazer na sua missão final na Terra, né? Estava no final da sua missão. Os bosques sagrados. As selvas e os bosques foram, durante muito tempo, considerados como a mansão de certos gênios. Olha só que importante. O temor secreto, inspirado pela obscuridade e silêncio reinantes em tais locais, contribuíram, sem dúvida, para o respeito religioso que os povos por eles sentiam. Nos países setentrionais, em tempos passados, não existiam outros templos senão nos bosques e as selvas. Então, o templo era sempre um bosque, uma selva, né? Cada árvore, olha só que importante, cada árvore era consagrada a uma divindade particular. Isso no início de tudo, né? Em sua sombra eram celebrados os sacrifícios e com o sangue das vítimas as árvores eram orvalhadas.
À sua sombra também eram constituídos os tribunais de justiça, e os juízes ditavam suas sentenças, persuadidos de que os gênios habitantes dos bosques iluminariam o seu entendimento e lhe mostrariam a verdade. Então, a árvore tem esse sentido esotérico, né? Tanto que no cabalismo, no sentido cabalista, a gente tem a árvore da vida, né? Que é justamente a árvore da vida sintetiza toda a estrutura do nosso universo, né? Desde cima até embaixo, chamada árvore da vida. E Siddhartha Gautama, ele se iluminou debaixo de uma árvore. Essa árvore é chamada de Bodhi, B-O-D-H-I, Bodhi, né? Escreve. Ele se iluminou debaixo de uma árvore, Bodhi, né? Então, inclusive no Oriente, essa árvore sagrada que existe nos bosques sagrados, elas eram imaginadas como invertidas, né? Com as raízes para cima. Essas árvores sagradas são as raízes para cima, depois tem o caule e a copa com as folhas para baixo. Indica justamente essa estrutura do universo, né? A raiz universal do conhecimento sagrado, né? Ligada ao imanifestado, depois desce através da coluna, né? O caule vem para baixo e se espalha pela diversidade, que são as folhas das árvores. Né? Então, a árvore representa justamente essa estrutura do universo, a árvore da vida, né? E se enquadra dentro desse conhecimento dos bosques sagrados. Um outro termo agora de enorme importância, que a gente está sempre falando aqui nos nossos estudos, né? Que é justamente Brahma. Brahma vem do sânscrito. O estudante tem que distinguir entre Brahma e Brahma. Ó, a gente fala Brahma e Brahma. Brahma é neutro. Ele não é definido como tendo uma polaridade masculina ou feminina. Brahma é neutro. E Brahma é masculino. Brahma assume uma posição masculina. É o Pai Celestial. É o primeiro trono. Então tem o Sol Central. O Sol Central origina Brahma, e Brahma origina Brahma, que é justamente o Pai Celestial, que é o masculino, né? O Pai Celestial. É chamado, o primeiro Brahma, ou Brahman, é o impessoal, supremo e incognoscível princípio do universo, de cuja essência emana tudo e ao qual tudo retorna, e que é incorpóreo, imaterial, inato, eterno, sem princípio nem fim. Nós podemos ter essa visão nos referindo ao eterno. Né? Na verdade, Brahman ele é derivado do Sol Central, e o Sol Central vem do eterno, não é verdade? Então, isso aí é muito importante, esse conhecimento. Ele é onipresente, né? O Brahma é onipresente, onisciente, anima desde o Deus mais elevado até o átomo mineral mais diminuto. Ele é onipresente. Onipresente e onisciente. Veja bem. Então, nós podemos dizer o seguinte: Deus está em tudo. Sempre falamos, Deus projeta, criando um mundo objetivo, né, maiábico, né, ilusório, mas Deus não se divide. Veja bem. Ele cria a diversidade, mas não se divide. Cada partícula do universo tem Deus integralmente dentro de si. Uma pedra, um vegetal, um animal, ou nós temos Deus, todos temos Deus integralmente dentro de nós, né? Tudo tem Deus. Só que a questão é que essas partículas têm que se tornarem conscientes da sua natureza divina. Tem que retornar à casa do Pai, conforme nos ensinou o nosso querido mestre Jesus, o Cristo, né? Muito bem. É onipresente, Brahma, onisciente, anima desde o Deus mais elevado até o átomo mineral mais diminuto. Brahma, neutro, com a final breve, ou Brahman é o supremo, o absoluto, a suprema divindade, o espírito universal e eterno, que preenche, penetra, sustenta e anima todo o universo. É o princípio e fim de todos os seres, pois todos deles emanam e a ele todos retornam ao término do Kalpa. Kalpa é um ciclo de evolutivos. Os ciclos evolutivos
agem através de kalpas. Finalizando um kalpa, a gente retorna à casa do Pai. Em algumas passagens do Bhagavad Gita é um livro extraordinário, né, da antiguidade, da Índia, né, e que todos devem tomar conhecimento, ler um dia, né? E nós vamos, em um determinado momento, mais para frente, vamos abordar o Bhagavad Gita, né? A introdução, a explanação, e depois ver capítulos específicos do Bhagavad Gita a respeito de seus ensinamentos. Em algumas passagens do Bhagavad Gita, a palavra Brahma equivale à natureza ou matéria. Em outras, parece significar os Vedas. Para as demais acepções, a gente deve consultar os dicionários sânscritos. Então, está a definição de Brahma. Né? Agora temos a definição, que vem do sânscrito, temos a definição do Brahma. Né? Brahma, do sânscrito, é declarado criador masculino, que está na Bíblia, né? O pai criador que está na Bíblia, né? Na nossa Bíblia de Moisés, né? O criador, né? É declarado criador masculino. Existe apenas periodicamente em sua manifestação e logo entra de novo no pralaya, isto é, desaparece e é aniquilado. Brahma também ele entra nesse ciclo dos kalpas, né? Ele aparece e desaparece conforme o processo evolutivo determinado pela lei cósmica justa e perfeita, né? Brahma, masculino, com o final longo, A, é o Deus do princípio criador do universo. Então, Brahma é o Deus criador do universo, do princípio de tudo, né? Ou, em outras palavras, é a personificação temporal do poder criador de Brahma. Tudo bem? Então, tem Brahma, né? Está num nível excelso, e tem Brahma, que é a sua projeção, é o Pai Celestial, é a personificação temporal com o poder de criar tudo no universo. Isso está na Bíblia, né? Na Bíblia está citado. Moisés nos conta a esse respeito, no, do Brahma, né? Só que ele chama de Deus. Existe periodicamente apenas no período de manifestação do mundo, desaparecendo depois e retornando a Brahma, do qual procedeu. Então, ele existe durante um certo período evolutivo, o Brahma, depois ele desaparece não, ele se recolhe novamente a Brahma. Isso, portanto, juntamente com Vishnu e Shiva, formando a Trimurti, ou Trindade hindu. Então, aí nós temos Brahma, primeiro trono, Vishnu, segundo trono, Shiva, terceiro trono. Durante um certo período evolutivo, eles estão presentes nessa estrutura, que é o universo manifestado, né? Majávico, ilusório, mas depois, através dos kalpas, os períodos de evolução, eles vão se transformando, aí retornam a Brahma, né? Periodicamente. Aí está. Esse é o princípio que os mestres nos informam através da ciência iniciática das idades, né? Então, Brahma, aí está uma coisa muito importante, este entendimento de Brahma e Brahma, né? Esse entendimento. Né? Muito bem. Aqui, nós agora vamos ver aqui um outro termo também muito controverso, né? Isso está aqui, de acordo com os ensinamentos de Blavatsky, né? Que é o termo bruxa. Olha, bruxa. A palavra inglesa witch, bruxa, feiticeira, deriva da palavra anglo-saxônica wiss, em alemão, wissen, conhecer, saber, e wicken, adivinhar, vaticinar. As bruxas eram chamadas inicialmente de mulheres sábias, até que em toda a igreja chamou para si o seguimento da lei de Moisés, que condenava à morte toda bruxa ou feiticeira. Inclusive, isso, sabe, na Idade Média, essa designação de bruxa como uma fonte de conhecimento, né, foi se desvirtuando na cabeça dos homens, e durante a Idade Média, então, houve a perseguição das bruxas. Né? Frequentemente, uma mulher, por exemplo, que tivesse um poder de visão, um poder espiritual avantajado, né? Que todos pudessem ver, ela era condenada à morte, porque diziam que ela tinha ligação com o Satanás, né? Então, isso aí... Aliás, devemos dizer também, uma coisa muito importante, Allan Kardec, fundador do Espiritismo, né?
Ele trabalhou no início do século XIX, né? E fez obras maravilhosas, né? E foi fundador do Espiritismo. E ele era casado com uma mulher, que agora, depois eu vou ver o nome dela para confirmar. Agora me escapa aqui. A sua esposa era uma mulher extraordinária, de um conhecimento extraordinário, e ajudou muito. Depois eu vou confirmar o nome dela, com o tempo eu volto ao assunto. Né? Ela ajudou muito o Kardec justamente no desenvolvimento das ideias do Espiritismo. Né? Agora, Kardec morreu. E você sabe o que aconteceu com ela? Ela foi chamada nos tribunais. É incrível, né? Ela foi chamada nos tribunais acusada de bruxaria. Ela foi acusada de bruxaria, a esposa de Allan Kardec. Mas depois, com o avanço da determinação dos advogados, dos juízes, ela foi inocentada e foi liberta. Né? Mas ela correu esse risco. Né? Já não era tão antigamente, assim, no século XIX, né? 1880, por aí, né? 75, por aí, né? Então está essa coisa. Então a bruxa, como se diz, é designado como fazendo a bruxaria, né? Existe o bruxo também, né? O bruxo é justamente aquele que é entendido pela forma não conectada com a ciência iniciática, como aquele que faz coisas estupendas, né? Que a mente humana não consegue entender. Então chama-se de bruxo também. Então a bruxa e o bruxo. Então, muito bem. Agora, seguindo aqui a nossa... O professor, o nome dela é Amélie Baudet? A Amélia Godet, né? Isso. Exatamente, a Amélia Godet. Foi uma mulher inteligentíssima, né? E ajudou o Kardec a fazer todo o trabalho, deu um suporte extraordinário. Mas ela teve esse infortúnio, né? Ela não foi condenada, ela foi depois liberada, mas foi processada na justiça da França, né, na época, né, como sendo uma bruxa. Olha que coisa impressionante, né? Uma coisa impressionante. Muito bem. Mas, felizmente, ela não... Segundo consta, ela morreu de morte natural, não foi condenada, nada... não foi sacrificada e conseguiu se libertar dessa infâmia, né? Muito bem. Então, agora nós vamos ver o novo termo que nós vamos ver é Buda. Buda, veja só. Buda, em sânscrito, significa literalmente o iluminado, o mais alto grau de conhecimento. Para chegar a ser Buda, é preciso destruir inteiramente a escravidão dos sentidos e da personalidade. Olha só. Adquirir uma completa percepção do eu e aprender a não separar os demais eus. Aprender também por experiência, em primeiro lugar, a completa falta de realidade de todos os fenômenos do cosmos visível e chegar a um absoluto desprendimento de todo o efêmero e finito. E viver, ainda estando na Terra, só no imortal e eterno, num supremo estado de santidade. Então, isso aí, Buda. É um estado de consciência, então, que significa justamente aquele que atingiu a iluminação. Buda, aquele que atingiu a iluminação. Né? Seguindo essa palavra do Cristo, né? Jesus falou, é o nosso caminho, né? Ele falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui, então, nessa definição de Buda, diz que o Buda é aquele que se liberta de todas as suas ligações da personalidade, né? E consegue entender a sua essência divina que existe dentro dele e de todos, né? De todos, né? Entendendo a unidade que existe no universo, provindas do imanifestado, né? Então está essa importante. Depois vamos entrar em mais distante, vamos nos aprofundar mais a esse respeito. Muito bem. Agora nós vemos aqui o Buda, né? Vamos ver aqui um termo aqui importante, né? É o Buda Siddhartha. Buda Siddhartha, olha só. O Buda Siddhartha, nome dado a Gautama, príncipe de Kapilavastu, em seu nascimento. Tal termo é uma abreviação de Savarashida,
e significa a realização de todos os desejos. Gautama, que significa o mais vitorioso Tama na Terra, era o nome sacerdotal da família Sakya, nome patronímico régio da dinastia que pertencia ao pai de Gautama, o rei Sudodhana, de Kapilavastu. Kapilavastu era uma cidade antiga, onde nasceu Buda, né? O solo nativo do grande reformador, que foi destruída no tempo em que ele viveu. Do seu túmulo, Sakyamuni, o último componente, Muni, é interpretado no sentido de poderoso em caridade, isolamento e silêncio. E o primeiro, Sakya, é o nome da família. Então, Sakyamuni. Não há orientalista nem pandita que não saiba de cor a história de Gautama, o Buda, o mais perfeito dos mortais já vistos do mundo. Porém, nenhum mortal parece sequer suspeitar do significado esotérico existente no fundo de sua biografia pré-natal. Isto é o significado da história popular. O Lalita Vistara, que é uma obra, né, relata essa história, porém se abstém de insinuar a verdade. Os 5.000 játagas, ou acontecimentos de nascimentos anteriores, reencarnações, são considerados ao pé da letra, ao invés de esotericamente. Gautama, o Buda, não teria sido um mortal se não tivesse passado por centenas de milhares de nascimentos antes do último. Então, Siddhartha Gautama, ele se iluminou num corpo físico denso. Aliás, é importante a gente ter em mente essa profunda noção. Não há possibilidade de alguém se iluminar fora do corpo denso. É necessário se reencarnar. Para ocorrer a iluminação, veja, isso é fundamental na ciência iniciática, né? Para que alguém se ilumine, é necessário que esteja encarnado. Ele vence as limitações do corpo físico, tornando-se um iluminado. Além disso, devemos dizer que Siddhartha Gautama, conforme a ciência iniciática, ele veio da Lua. Quando houve o transbordo lunar, nós vamos ver dentro de breve essa questão do transbordo lunar, quer dizer, a vinda dos seres da Lua para a Terra. Ele já veio da Lua como um ser com consciência humana. E aqui na Terra ele se iluminou. Teve outras reencarnações e tornou-se, então, um ser iluminado, ou ser super-humano. Então, Buda realmente é o retrato, é a imagem, o exemplo daquilo que nós devemos fazer para caminharmos em direção da nossa iluminação. Isso é importante, né? Contudo, o relato detalhado dos mesmos, desses acontecimentos, né, que ocorreram antes na vida de Buda, e a afirmação de que, durante tais renascimentos, ele foi abrindo caminho para cima, através de cada grau de transmigração, desde o mais ínfimo átomo, animado e inanimado, e desde o inseto até a criatura mais elevada, ou seja, o homem encerra o tão conhecido aforismo oculto. A pedra converte-se em planta, a planta em animal e o animal em homem. Esse é o princípio, né? A consciência, quando evolui pelo universo, ela passa pelo estado mineral, pelo estado animal e depois pelo estado hominal. Nós vivemos, que estamos aqui conversando, estamos vivenciando o estado hominal, na verdade. Então, nós não somos seres humanos. Na verdade, eu falo isso frequentemente porque é muito importante. Se eu falar isso numa rádio, ou escrever num jornal, etc., né, eles vão dizer, esse sujeito tem que ser internado porque ele é doido. Ele é doido, ele está dizendo que nós não somos seres humanos. Mas não somos mesmo. Nós, humanos, não somos seres humanos. Estamos passando pela experiência humana. Veja bem, assim como já passamos pela experiência mineral, pela experiência vegetal e pela experiência animal. Estamos passando pela experiência humana. E quando nos iluminamos conforme Buda fez, então nós nos tornamos super-humanos. Olha só, super-humanos, adeptos, iluminados. Aí, então, não para por aí. Aí nos tornamos, na sequência, passamos para o estado subdivino e depois para o estado divino. E
fechando aquele conceito do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que é a volta à casa do Pai. É isso? Então, todo ser humano existente passou pela mesma evolução. Porém, o simbolismo oculto nessa série de renascimentos inclui uma história perfeita da evolução nessa terra, pré e pós-humana. E é uma exposição científica de fatos naturais. Uma verdade não velada, mas nua e patente, encontra-se na nomenclatura dos mesmos. Isto é, nem bem Gautama alcançou a forma humana, começou a mostrar, em cada uma de suas personalidades, a maior abnegação, caridade e sacrifício de si mesmo. Buda Gautama, o quarto dos Sapta Budas e Sapta Tathagatas, nasceu segundo a cronologia chinesa no ano 1024 a.C. Olha só. Porém, segundo as crônicas singalesas, nasceu no 8º dia da segunda ou quarta lua do ano 621 antes da nossa era. Fugiu do palácio de seu pai para abraçar a vida ascética na noite do 8º dia da segunda lua do ano 1597 a.C. E depois de passar 6 anos em Gaia, entregue à meditação, e sabendo que a tortura física de si mesmo era inútil para chegar à iluminação, decidiu seguir um novo caminho até chegar ao estado de Bodhi. Devemos dizer que Siddhartha Gautama, ele era filho do imperador, não? Nasceu na riqueza. Mas o seu pai obteve informações de seres evoluídos que o seu filho teria uma missão especial para realizar na Terra. E seu pai ficou muito preocupado, né? Na sua limitação humana, ele não queria que o filho passasse por certas privações, etc., né? Então, na verdade, ele prendeu o Buda no palácio. O menino não podia sair do palácio, só ficava no meio das coisas bonitas, belas, no meio do palácio. Um dia, lá pelos 14 anos, 15 anos, ele saiu do palácio. E chegando na rua, ele viu o sofrimento, ele viu a miséria, né, que o ser humano tinha que enfrentar. Aí, então, ele abandonou o palácio e fez o seu caminho para a sua iluminação. Ele despiu-se de toda a sua roupa nobre e passou a vestir uma vestimenta simples, né? Andava com uma cuia na mão, onde ele pedia comida, em estado de pobreza, e nesse estado, durante anos, ele chegou à sua iluminação. No 8º dia da 10ª lua do ano 592, chegou a ser um Buda perfeito. E finalmente entrou no Nirvana no ano de 543, segundo o budismo do Sul. Contudo, os orientalistas ativeram-se a outras datas diversas. Todo o restante é alegoria. Gautama alcançou o estado de Bodhisattva na Terra quando em sua personalidade se chamava Prabhapala. Tushita significa um lugar nesse globo. Tushita significa um lugar nesse globo e não um paraíso nas regiões invisíveis. A escolha da família Sakya e de sua mãe Maya, como a mais pura da Terra, harmoniza-se com o modelo da natividade de cada Salvador, Deus ou reformador divinizado. Né? A lenda sobre ele ter entrado no seio da sua mãe sob a forma de elefante branco é uma alusão à sua sabedoria inata, por ser o elefante de tal cor um símbolo de cada Bodhisattva. Os relatos de que, ao nascer, Gautama, o menino recém-nascido, deu 7 passos em 4 direções, que uma flor de Udumbara, Ficus glomerata, abriu-se em toda a sua peregrina beleza e que seus nagas realizaram, sem delongas, seu batizado. São todos eles de todas outras tantas alegorias na fraseologia dos iniciados, bem compreendidas por todo ocultista oriental. Todos os acontecimentos de sua nobre vida são expressos em números ocultos, e cada ocorrência, chamada de milagrosa, tão deplorada pelos orientalistas, porque confunde o relato, tornando impossível separar a verdade da ficção. É simplesmente o disfarce do véu alegórico da verdade. Muito bem? Então, é o que nós queríamos falar por enquanto. No próximo encontro, nós continuamos notamente com esse relato sobre Buda, né? Que é um assunto muito extenso, né? Ainda tem muita coisa para falar, para a gente considerar sobre Buda, né?
E no próximo encontro, nós continuamos com esse mesmo assunto na parte inicial do nosso estudo aqui, né? Isso aí vai ser no dia 19, né? Dia 19 de julho, nós estaremos aqui novamente reunidos. Muito bem. Para dar sequência agora aos nossos estudos, nós vamos dar sequência ao estudo que nós fazemos justamente sobre o Egito, né? Em que nós damos a luz de Luxor, né? Justamente entendendo como funcionava no Egito, né? Aqueles templos, né? De iniciação. Nós temos abordado isso, como se dava a iniciação através da ascensão da mente humana para um nível superior de entendimento, né? E nós vamos ver agora, na sequência desse estudo, realmente agora o chamado o reino da consciência. O reino da consciência. É o reino criador, através do qual surge a vida, toda manifestação, boa ou má. A força criadora gera continuamente as formas e representações oriundas dos reinos conscientes do pensamento e sentimento, que se manifestam através da consciência desta ou daquela emanação de vida e se refletem no respectivo tubo de imagem. Então, tudo desce da sua origem divina, é isso? O ser humano é veículo desses arquétipos todos, né? E justamente isso age justamente no reino da consciência humana, né? Então, inclusive, a gente fala em consciência, a gente fala em inteligência também, né? Podemos agora, o ser humano é inteligente. O nosso professor Henrique José de Souza, ele disse que a inteligência é a projeção do Espírito de Deus no ser humano. A inteligência é a projeção do Espírito de Deus no ser humano. Por isso, fazendo apenas um adendo aqui, né? Aqui no nosso mundo humano, né? Fala-se muito agora, no processo da informática, da existência da inteligência artificial, né? Nós podemos aceitar toda a definição da inteligência artificial, respeitar a teoria dos técnicos, dos cientistas, mas a verdade iniciática é uma só. Veja bem, a verdade iniciática, né? Inteligência artificial não existe e jamais existirá. Tudo bem? Inteligência artificial não existe e jamais existirá. Porque a definição de inteligência é essa. Inteligência é a projeção do Espírito de Deus no ser humano. É claro que uma máquina jamais vai ter inteligência, porque não está de acordo com a definição dada pela ciência iniciada das idades. Tudo bem? Isso é uma informação bastante importante para aqueles que estão no caminho da iniciação, para aí não se influenciar por esses termos que, na verdade, não correspondem à verdade. O mundo das aparências físicas de hoje, que é uma representação da massa heterogênea, construtiva ou destrutiva, é apenas a imaginação do processo do pensamento e sentimento dos homens, como totalidade. Por isso mesmo, é urgentemente necessário que se exija a modificação da consciência interna dos homens. Então, essa consciência interna dos homens, que nós chamamos de consciência, não é a consciência divina. A consciência divina deve ser entendida pelo autoconhecimento. Temos Deus dentro de nós e temos que entender essa consciência divina que existe dentro de nós. O que nós chamamos normalmente de consciência em nós é a personalidade, que tem suas falhas, suas limitações, né? E que está ligado com o nome ignorância, né? Aquele que é absolutamente comandado pela personalidade vive na ignorância, né? O que Buda falava, né? Estávamos falando de Buda, né? Buda diz que a perfeição é justamente o atingimento da sabedoria. E a sabedoria liberta o homem da ignorância, né? Libertando da ignorância, liberta do sofrimento. Perfeito? Olha só o básico de Buda, né? O homem, tornando sábio, ele vence a sua ignorância e liberta-se do sofrimento. Veja só que importante esse ensinamento de Siddhartha Gautama. Aqui existe uma possibilidade para o uso do fogo sagrado, nesse processo de iniciação, né? Que arde e consome
através da consciência e ultrapassa a compreensão do intelecto externo. Apesar de o homem não estar consciente de que em sua própria emanação de vida se realiza o processo da transformação. Veja só, na sua própria emanação de vida está a base da sua transformação. Por isso Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é um processo interessante, né? Agora, quem vai nos ensinar essa verdade? Ninguém vai nos ensinar a verdade. Não há possibilidade de alguém ensinar a verdade para nós. Essa possibilidade não existe. A verdade tem que ser descoberta por cada um dentro de si mesmo. O conhecimento da verdade é um trabalho interno de autoconhecimento de cada ser humano. Cada um deve encontrar a verdade dentro de si mesmo. É um trabalho único dentro de si mesmo. Né? Essa silenciosa e poderosa força do fogo sagrado, né, de onde vem toda essa emanação da nossa possibilidade evolutiva, não pode ser refutada, né? tão pouco contestada, nem despertar oposição, pois ela trabalha invisivelmente e o ar é igual ao ar que preenche o universo, fluindo através da consciência das massas da humanidade. Então, esse potencial para a evolução permeia toda a nossa consciência, está sempre em nós. É como o ar que a gente respira. Essa possibilidade da evolução, do atingimento da iniciação, é como o ar que a gente respira. Estamos sempre condicionados a ter essa possibilidade de entender a verdade. Mas isso é necessário ter um trabalho interno do autoconhecimento para entender a verdade dentro de si mesmo. Né? Se essa gigantesca pressão de luz, essa luz cósmica, for concentrada, projetada e atraída propositadamente à consciência dos homens, então irá realizar-se uma grande purificação no processo espiritual e mental. Aí está. Então, o grande processo da iluminação é justamente a pessoa concentrar-se e fazer com que essa luz penetre pela sua consciência até atingir o mais fundo da sua consciência para realizar justamente a plena realização do autoconhecimento, do conhecimento da sua natureza interna, deífica. E se essa purificação for feita de dentro para fora, o mundo das aparências mostrará o resultado da mesma. Uma vez atingida a purificação, o mundo das aparências desaparece. Ou seja, a questão da personalidade desaparece. Então a pessoa começa a ver a realidade dentro de si mesma. Quando ela torna-se um adepto, tornando-se um adepto, a pessoa não precisa ler mais nada, não precisa ouvir palestras, nem fazer nada. Porque a verdade está dentro dela. Ela entra dentro de si e percebe toda a verdade, através da contemplação. É o fenômeno da contemplação. Quando o indivíduo atinge a iluminação, ele contempla a verdade dentro de si mesmo. É uma coisa importantíssima. Né? Isso é da ciência iniciada das idades. Né? Desejar e atrair as forças do fogo sagrado ao cérebro e ao corpo das pessoas para fazer fluir a consciência crística dos mestres ascensionados em cada emanação de vida. É claro que nós, como encarnados, nós temos a possibilidade e temos a influência desses mestres ascensionados, que sempre estão perto de nós. Eles nos rodeiam. Os mestres, seja Cristo, Buda e outros tantos, eles sempre estão ao nosso redor, nos possibilitando o caminho para o entendimento de nós mesmos. Agora é necessário que a gente amplie, aumente a nossa vibração para nos tornarmos veículos dessa consciência, a fim de que a gente atinja um patamar de consciência até atingir o conhecimento da nossa divindade interna. Né? Isso significa prestar um grande serviço cósmico, quer dizer, tornar-se veículo para o infinito, para a evolução cósmica, significa prestar um grande serviço cósmico, através do qual o ser interno das pessoas será modificado completamente. Suas almas serão purificadas, iluminadas e levadas à oitava mais alta frequência vibratória, a frequência vibratória mais elevada, né?
um oitavo plano evolutivo, né? Por esse meio é preparado o caminho por onde os mestres ascensionados irradiarão a perfeição da idade de ouro, consciência iluminada dos quais homens por ele manifestados. E nós estamos caminhando para a idade do ouro, né? Aliás, aqui estamos caminhando para uma nova idade, a Sati Yuga, né? Nós saímos da Kali Yuga, que é a idade do ferro, e entramos agora no terceiro milênio, estamos caminhando cada vez mais para a Sati Yuga. E como o mestre nos indica, o professor Henrique G. de Souza, a realização de dentro de nós a possibilidade de criar a nova civilização. Isso no ano 3005. É por isso que o nosso canal chama-se Canal Conexão 3005. É um canal que trabalha para fazer essa conexão com a consciência do ano 3005, que se irradia para a consciência universal, né? E lá existirá realmente um estado de uma nova civilização, né? A idade de ouro no mundo das aparências físicas simboliza somente o reflexo da consciência iluminada de cada homem, mulher e criança. Então, a idade de ouro que nós temos é apenas um reflexo daquela consciência super ascensionada que nós temos e atingiremos no futuro. Enquanto existir uma única consciência humana ensombrando o planeta Terra, com imperfeições e impurezas, então a idade de ouro não poderá ser perfeita nem durável. Pois uma só emanação de vida atrai milhares de toneladas de energia, e o resultado dessas impurezas destrói, inevitavelmente, a estabilidade e a beleza do planeta. Olha só, isso é de uma importância extraordinária. Enquanto na Terra existir somente um indivíduo que não tem essa capacidade de entendimento superior, a idade de ouro não se realiza. Agora a gente pergunta, então, mas como que isso vai acontecer? Quantos milhões de anos vai acontecer? 1000 anos vai acontecer. E aqui na idade, nós estamos justamente na era do Avatar Maitreya, né? Terceiro milênio, nós estamos vendo a realização daquilo que Jesus Cristo preconizou, a separação do joio do trigo. Então, a Terra, todos podem verificar na internet, a Terra está caminhando para e passo para a quinta dimensão. Ou seja, todo o projeto evolutivo da humanidade, da Terra, é sustentado pela ideia de que a Terra passa para um estado vibratório de quinta dimensão. E todos os seres devem estar conectados com essa quinta dimensão. Ninguém pode estar conectado com uma dimensão inferior. Então, nosso mestre nos informou isso, né? Quem não estiver preparado para a nova civilização do ano 3005 não reencarna mais na Terra. Será levado para globos obscuros, para planetas mais primitivos. Isso não é uma condenação, né? Eu devo dizer que esse processo de transbordo de consciências que não atinge a consciência da idade de ouro, né? Que é determinado a partir do ano 3005, não significa que Deus vai condenar essas pessoas, esses seres, a uma condenação eterna, né? Nas religiões dizem, né, que quem não estiver com Deus vai para o inferno e fica lá eternamente. Isso é mentira, não é verdade. Deus é amor e perdão. Deus não condena. Deus não condena ninguém. Deus dá sempre oportunidade. Deus é amor e perdão. Então, aqueles que estiverem no padrão vibracional compatível com a quinta dimensão, passa para a quinta dimensão, para a nova civilização. Aqueles que não estiverem serão levados para outros planetas e farão o seu processo de reinício da sua evolução em outros planetas mais primitivos, né? Então, ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder. Não é questão de tempo. Tanto que Jesus, nos seus sábios ensinamentos, ele afirmou o seguinte: os últimos serão os primeiros. Ele não adianta querer ser o primeiro ou o último. Todos chegarão a esse destino. Isso é inevitável, determinado pela lei cósmica justa e perfeita. Se, porém, a consciência humana for constantemente iluminada pela luz interna e o processo mental e sentimental for instruído por meio de imagens construtivas, então a pressão do espírito das massas
inclinar-se-á com preferência para o bem, em vez de para o mal. E as emanações de vida mais fracas serão amparadas pela pressão das massas, para elevá-las à atmosfera mais positiva, bem ao contrário da era presente, onde o espírito das massas influencia de forma destrutiva as emanações mais fracas. Então, esse é o sentido, né? O sentido da evolução é conduzir o homem à casa do Pai. É verdade? O ser humano, né? Então, todos aqueles que estiverem na vibração compatível com a quinta dimensão farão parte da nova civilização. Aqueles que não estiverem compatíveis com essa vibração reiniciarão o seu caminho em outros globos, né? Mas todos chegarão lá. Todos chegarão à casa do Pai, porque o Pai é amor e perdão. Isso é muito importante, esse entendimento. Conforme o entendimento dos grandes mestres, e principalmente na nossa mente está aí o ensinamento do nosso augusto mestre, o Jesus o Cristo, né, que nos ensinou esse detalhe importante dessa posição de Deus, através dessa significação de Deus, através do amor e do perdão. Não é verdade? Muito bem. Nós vamos encerrando aqui essa segunda parte, né? Analisando aí essas questões da iniciação, da luz de Luxor, do Egito, etc., né? E da consciência, e nós passamos agora para a terceira parte, conduzindo a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento, né? Justamente para que todos possam se manifestar, fazer suas perguntas, fazer suas observações, seus comentários, a fim de que a gente possa bater um papo aqui, né, entre nós, para sedimentar esses conhecimentos que nós vimos na noite de hoje. É muito bom, professor, tudo que o senhor coloca. E refletindo sobre isso, professor, se Deus não despreza ninguém, vai ser muito complicado, né, a gente chegar num posicionamento, num estado de consciência igualitário, né, professor? Porque a gente percebe que cada um está num estágio, né? Cada um está num estágio, mas faz parte do processo, né? O processo cada um está num estágio, mas todos têm esta possibilidade dessa evolução. E isso é inevitável. Veja bem, chegar na casa do Pai é inevitável. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas cada um tem a sua história. Por isso que o processo da iniciação é individual. É autoconhecimento. É uma coisa pessoal. Cada um tem uma história. Olha só que interessante. Cada ser tem uma história. E não há uma história igual a outra. É uma história diferente da outra. Cada ser humano é uma história diferente, né? Tanto que tem muitos intelectuais que dizem que o homem, cada ser humano é uma obra-prima da natureza, né? A gente já ouviu isso, né? Cada ser humano é uma obra-prima da natureza. E é verdade. Cada ser humano tem uma evolução absolutamente específica, não há nada igual. É claro que isso significa, isso é um mistério, né? A divindade, através da diversidade, possibilita essa volta à casa do Pai. Agora, por que acontece isso é um mistério. Esse é o grande mistério. A HPB nos diz que é um grande mistério que deve ser entendido por todos, né? Por todos nós entendemos, começando pelo nosso sistema solar, né? Por todas as consciências do nosso sistema solar e pelas consciências que existem em todas as galáxias, em todos os planos universais. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Sim, tem um recadinho aos que estão aqui nos assistindo, seja aqui ao vivo ou gravado. Pessoal, faltam 50 inscritos para a gente chegar no número de 3.000 inscritos aqui no nosso canal. 50, então, faltam 50 inscritos. Ah, que bom, olha, que boa notícia, hein? Então, o pedido que eu faço hoje aqui para nós, vamos ver se a gente consegue até o próximo programa, pelo menos, né? Se cada um de vocês aqui compartilhar... Primeiro, verifica se você está inscrito. Às vezes a pessoa está assistindo, ela não se inscreveu ainda, né? Ou se é novo por aqui, já se inscreva, assistindo pela primeira vez, e manda esse link
para um colega, uma pessoa, alguém que você que gosta, né, desse assunto, que gosta desse tema, e já peça para a pessoa para que ela se inscreva, para que ela possa acompanhar as novidades aqui no nosso canal. Então, vamos bater a nossa meta, depois a gente dobra a meta. dos 3.000, para que no próximo programa a gente já esteja aí nos 3.000 inscritos. Então, conto com vocês aí. Vamos chegar nos 3.000, é pouca coisa, se todos aqui que estão acompanhando, né? Então, o nosso canal ele é pequeno, né? Mas ele é muito consistente, ele tem muito engajamento, né? Dentro dos assuntos, dos temas que são abordados aqui, até pela exclusividade feita em relação aos temas que são abordados aí, que são feitas pelo professor Walter. E aí já deixo o recado também para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez ou aqueles que já acompanham, né? Que deixem o like, compartilhem o conteúdo. E hoje é o programa de 166, bastante. Isso só do Conexão 3005, além de todas as outras, todos os outros programas, né, de terça-feira, outros programas eventuais. Então, assim, só de conteúdo do Conexão, do projeto Iniciação, são 166 programas. Então, assim, para aqueles que estão buscando, estão tentando aí um entendimento do que se trata, né? Do que a gente fala aqui, fica aí como fonte de pesquisa, de material até de estudo, claro que de maneira, né, mais assim, superficial, no sentido de que não é a grade, porque aqui não é o estudo, né, mas aqui a gente conversa sobre temas diversos dentro da iniciação, e são tópicos como base apenas de conhecimento, que para aqueles que têm interesse podem aprofundar aí os seus estudos. Então, assim, fica como dica, né, de estudo, de conhecimento. Tem muito material e vale muito a pena. Então, compartilha, manda aí para o seu colega, para o seu amigo, deixa o like aqui no vídeo e confira se você está inscrito no nosso canal. Essa aí é o meu recado, Carlos. Muito bom, Gilberto. Vamos ver se a gente consegue 50 inscritos, né? E chega a 3.000 inscritos aqui no canal. Eu dizer que nesse processo todo da informática, né? Quanto mais inscrito tem um canal, mais possibilidade de divulgação tem, né? Isso. Vamos chegar em 3.005 no próximo programa. 3.005. Vamos chegar a 3.005, logo, logo. Falta 55. Falta pouco. O professor Guilherme Guazelli coloca uma consideração aqui, dizendo o seguinte: iluminação e o silêncio são a mesma coisa, incluindo o atemporal? O silêncio é fundamental. Agora a gente tem que definir o silêncio do quê? Não é verdade? Nós temos aqui um livro da Blavatsky, né, chamado A Voz do Silêncio. Agora, a gente, como ser humano, nós temos que entender qual é o jogo que existe. Né? O silêncio é da personalidade. Não é verdade? No instante que a personalidade faz o silêncio, o que ela faz? Ela diminui. O ser humano é muito tagarela. Nós somos tagarelas. Né? A gente fala de tudo, né? Fica tagarelando. Agora, quando o indivíduo tem um domínio sobre os seus pensamentos, sobre as suas elucubrações, ele pode, então, pacificar a sua mente. Então, é dito que é o silêncio. Quando o silêncio ocorre, então o que acontece? Ele possibilita que as ideias superiores fluam através da sua consciência e atinjam a sua natureza humana. Não é verdade? Então, é a iluminação. A iluminação realmente corresponde ao silêncio interno do indivíduo, né? O que isso significa? O silêncio interno significa que ele venceu a si mesmo, venceu a sua temporalidade. Né?
O vozerio que nós temos aqui, a tagarelice, está ligado com a questão do tempo, né? Nós vivemos o passado, o presente e o futuro. Ele está sempre tagarelando, falando isso, falando aquilo, né? E coisas com nexo, sem nexo, um monte de coisa. Né? Agora, o problema é tranquilizar a mente, né? Atingir o estado de meditação, e atingindo o estado de meditação, entra no silêncio e a voz superior vem, a voz de cima da consciência superior desce sobre nós e nós nos iluminamos. Todo aquele que consegue isso se ilumina. Não é isso? Então ele começa a perceber as vozes superiores. É por isso que chamamos a voz do silêncio. É a voz que se manifesta quando nós entramos em silêncio. Vamos definir então o seguinte: a voz que nós dizemos é a voz da eternidade que se manifesta em nós quando nós entramos em silêncio. Muito bom, professor. Tem uma colocação aqui, deixa eu ver, uma pergunta, né, do Elias. Ele coloca o seguinte, ó. Sem entrar no tema esquerda ou direita, professor, você poderia falar um pouco sobre o nosso momento político atual, sobre a defesa da nossa soberania contra ataques externos? O que JHS falava sobre os governos? Muito bem, então nós vamos falar assim. Bom, sem entrar na questão de esquerda ou direita, né? Esquerda ou direita é o livre-arbítrio. Nós não podemos julgar. A pessoa pode escolher o que quiser. Quer ser de esquerda, que seja de esquerda. Quer ser de direita, que seja de direita. Né? Mas, na verdade, isso aí não tem nenhuma importância iniciática. Porque é que nem o bem e o mal. Né? Existe o bem e o mal? Não existe. O que existe é um equilíbrio entre bem e o mal, que faz parte do processo evolutivo. Né? Então, essa questão de esquerda e direita é uma criação da nossa cabeça. É uma criação da nossa mente humana. A mente humana cria essas condições de esquerda, direita, né? A gente ouve falar isso, falar aquilo, então a gente se coloca ali. Mas, na verdade, não é esquerda nem direita, é convivência pacífica entre os seres humanos. É o amor. Quando existe amor universal, não existe esquerda e direita, existe um centro, que é o amor universal, né? O amor e o perdão. Né? Agora, é claro que essa questão que nós vivemos no planeta Terra é um confronto, né, entre diversas ideias. Né? As guerras é um confronto entre ideias, e é isso e aquilo, né? Esquerda, direita, e parte econômica. Sabe? Então, é o nosso estado de evolução ainda na ignorância. Né? É um estado de ignorância. Né? Agora, o Brasil, eu devo dizer, o Brasil está imerso nessa questão toda, né? Na questão dessa polaridade toda, ele sofre, né? Na influência dessa polaridade toda. Mas o Brasil tem algo importante. Ele é determinado pela lei cósmica para ser. Ele é o berço da nova civilização. E na nova civilização não vai ter esquerda nem direita, nem alta em cima, nem embaixo. Vai ter uma consciência única, que é justamente da fraternidade universal, da consciência universal. Né? Então, nós vamos superar isso. Né? O Brasil, é claro que vai passar momentos. Todo o país, não estou dizendo o Brasil, todo o país passa por seus momentos difíceis. Né? Não sabe, na história, não é desde agora, desde que a humanidade existe. Né? Todo o país passa por momentos difíceis, momentos agradáveis, desagradáveis, etc. Tanto que eu li um autor, quando eu era menino, né? Eu estava lendo um autor, um filósofo, né? E ele nunca mais esqueci disso. Eu tinha uns 15 anos por aí. Né? Esse autor, então, se propôs no livro dele definir o que é paz. Ele definiu, nunca mais esqueci. Então, sabe qual foi a definição de paz? Ele diz: paz é o intervalo entre duas guerras. Ele definiu assim: paz é o intervalo entre duas guerras. E é verdade, né? Então, a gente tem no mundo paz, mas essa paz vem de uma guerra, depois começa outra guerra. Isso é fruto do quê? Da ignorância humana. O professor, o nosso querido professor Henrique de Souza, ele diz que a guerra é a maior das imoralidades. É verdade? Mas a guerra, ela não provém da esquerda, da direita, ou de poderes econômicos ou não, ou políticos. A guerra e os confrontos vêm da ignorância humana. Quando a ignorância humana for superada, aí as guerras somem. As guerras somem. Né? A gente pode dar um exemplo, por exemplo. A guerra sempre aparece por um tirano. Né? Vem um tirano,
A história está cheia de exemplos assim, né? É o que mais tem na história. Vem um tirano e diz assim: nós vamos entrar em guerra com tal país e todo mundo vai atrás dele. Todo mundo vai atrás dele. É o livre-arbítrio, né? Agora, vamos supor agora que um tirano apareça e diga assim: vamos para a guerra. E, assim, o povo diz assim: nós não vamos, não queremos guerra. Não tem guerra, não é verdade? O tirano sugere a guerra surge porque todo mundo vai atrás dele. Na verdade, a guerra é a falta do livre-arbítrio. A pessoa não exerce o livre-arbítrio. Dizia assim: não quero guerra. Na verdade, então um tirano existe num país uma situação onde as pessoas não exercem o livre-arbítrio. Então elas vão atrás dele e fazem o que ele quer. Na verdade, agora, o dia que a transformação interna dos seres humanos levar a uma consciência superior e a lei cósmica do amor e do perdão estiver vibrando entre nós, aí somem as guerras. Por quê? Somem as dissensões, os encontros de interesses, etc., porque reina a paz, que é a paz proveniente justamente do amor e do perdão, da lei cósmica justa e perfeita. É o que eu posso responder. Agora, tem uma coisa certa, né? Isso aí tudo gera o processo kármico, né? Todo indivíduo que entra nesse jogo de polaridade, né, que nós estamos falando, ele está gerando um processo kármico. Ele vai responder à lei do karma por tudo aquilo que ele fizer. Tudo aquilo que nós fazemos, nós respondemos karmicamente por isso, né? Até zerar o karma e nos tornarmos iluminados, adeptos. Todo adepto deixa de ter karma. Ele passa a ter karma. Ele passa a seguir a lei do Dharma, que é a lei cósmica, né? Ele zera o karma, justamente, conforme o Buda nos ensinou, zera o karma, ele passa, então, a ser um ser iluminado, super-humano. Então, é isso que nós podemos falar a respeito dessa questão. Tudo isso que nós vemos no mundo, apesar de ter milhões e milhares de anos, mas em comparação com o universo, que tem bilhões de um tempo infindável que a gente não pode imaginar, é superável. Isso vai ser superado com o tempo. E já há um planejamento para a Terra, passando para a quinta dimensão, isso tudo vai sumir. Vai sumir. As guerras vão sumir, esses disparates, né, de encontros e esses choques entre choques vão sumir e a Terra passará por um novo estado de consciência. Perfeito? É isso que eu posso falar para o nosso irmão Elias, nosso querido irmão Elias. É interessante essa colocação que o senhor coloca de intervalo entre as guerras, né, professor? Porque a Primeira Guerra Mundial praticamente foi um intervalo, porque ela parou por causa da gripe espanhola, né? E depois voltou tudo com a Segunda Guerra Mundial. O Edir coloca o seguinte: no comunismo, o indivíduo não tem escolha e quem interfere na família é o Estado? Bom, isso aí eu não vou entrar nesse detalhe, porque aí depende de cada um ter uma concepção a esse respeito, né? Sabe que mesmo eu falando sobre sinarquia, eu não entro nesse detalhe de classificação entre direita e esquerda, porque aí depende do estado de consciência do indivíduo, né? Do estado de consciência do indivíduo. Cada um tem o direito de escolher aquilo que ele quer para ele mesmo. Só que, no momento da escolha, se a escolha dele não for correta, ele vai responder pelo karma, né? Então, aí tem teorias e mais teorias, né? Da direita, da esquerda, do capitalismo, do socialismo, do comunismo. Aí é uma história bastante complicada, porque essas teorias todas são baseadas não na ciência iniciática, mas na ciência, no conhecimento profano. Né? Todas essas teorias são baseadas no conhecimento profano, dos interesses financeiros, interesses pecuniários, interesses regionais, interesses de sociedades específicas, né? Agora, dentro do conhecimento iniciático, não. Quando o indivíduo atinge um estado superior, ele se liberta dessa polaridade, né? O indivíduo iniciado, ele não é direita nem esquerda, ele está acima disso, né? Para ele existe o que? O bem, existe o amor e o perdão, né? Ele passa por um novo estado de consciência, que significa justamente uma nova consciência de uma nova civilização. Muito, muito bom, professor. O Elias coloca o seguinte, professor: creio que a frase "quem quer paz
prepara-se para a guerra, era um erro. Ele continua: quem quer paz deve se preparar para a paz. É claro, exatamente. Veja bem, eu quero dizer que isso aí é um fato muito importante, né? Agora, existe uma coisa muito importante que eu quero deixar aqui, que é um conhecimento cósmico, né? É, a guerra, aqueles que geram a guerra criam karma para si, né? Mas os soldados que vão para a guerra, eles não respondem pelo karma, né? Eles são forçados a ir à guerra, mas não geram karma. A menos que eles matem propositadamente alguém através do seu livre-arbítrio, né? Mas isso tem uma isenção do karma do indivíduo. Mas isso aí é passageiro. O futuro da humanidade é libertar-se de tudo isso pela sequência da evolução humana, né? A guerra vai ser um fato do passado. Olha que desde que a Terra existe, a guerra é constante. E as guerras de hoje duram 4 anos, 5 anos, 10 anos, é isso? Duram poucos anos. As guerras de antigamente duravam centenas de anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos. É uma coisa incrível a gente imaginar uma coisa dessa, né? 2 países lutando durante 100, 200 anos numa guerra, né? Mas faz parte da ignorância humana, né? Mas a ignorância humana um dia será superado pelo autoconhecimento e o homem vai atingir a plenitude do seu entendimento, né? Agora, a guerra, Jesus, olha só o que Jesus falou. Jesus disse assim: se alguém te der um tapa na face esquerda, oferece-lhe a direita também. É difícil a gente fazer isso, né? A gente faz isso. É muito difícil nós, seres humanos, termos essa prática de Jesus. Alguém nos dá o tapa numa face e a gente oferecer outra face. Não, a gente sempre responde. Na verdade, a natureza do ser humano é isso: levou um tapa, responde. Aliás, com mais violento ainda. Mas Jesus nos trouxe o conhecimento da nova civilização. Né? Não responder, tratar todos de maneira amorosa. E quando isso acontecer, nós estaremos vivendo uma nova civilização. E isso é inevitável. Um dia nós viveremos uma nova civilização aqui na Terra. Muito bom, professor. Eu vou passar uns recados, professor. Vamos ver se alguém faz mais alguma pergunta. Eu queria falar sobre o Centro de Terapias Holística, né, Espaço Shakti Nova Era, que tem o seu endereço matriz lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. O endereço está aí. Quem estiver passando por São Lourenço, né, faça uma visita na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, aí tem o telefone, o WhatsApp, prefixo de São Lourenço é 35, o número é 997566874. E o endereço no Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial no departamento de Brasília, né, da Eubiose, e 2 endereços em São Paulo, no departamento de Santana e no departamento do Sumaré. Eu queria também falar sobre o nosso projeto de iniciação, né? Todo sábado aqui, às 20h40, o professor Walter Teixeira de Andrade traz conhecimentos, né, iniciáticos dentro do programa Projeto de Iniciação. E hoje estamos no número 166. E os seus colunas aqui, o Gilberto Cartira e o Carlos Nascimento. Eu também queria falar sobre um evento, né, que vai ter no próximo sábado, 19 de julho. É um convite, recital de música clássica, né, que será no departamento de Santo André, São Paulo. O endereço está aí, Alameda São Caetano 60, bairro Jardim, Santo André. É um evento de música clássica, né, com um cantor lírico, né, o Vitor Barraque, a sua mãe, Raquel Barraque, que é pianista, e a Juliana Modolo, que é violinista e pianista. Então, o evento é gratuito, é presencial, e vai ser no dia 19 de julho, sábado que vem, das 17 às 18h30. Prestigie. E semana que vem a gente também tem um outro evento, né, que eu estou divulgando agora, que é uma palestra pública, né, aberta ao público em geral. Ela é gratuita, presencial, e também será transmitida aqui no
no YouTube, no canal Conexão 3005. Será no dia 26 de julho, às 16 horas, sábado, né? 26 de julho, às 16 horas, e o tema será Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita. O palestrante é o João Paulo Miranda, ele é membro efetivo do Departamento do Sumaré, São Paulo, da Eubiose, e ele vai falar sobre o tema. E será no departamento de Santana, o endereço está aí, Rua Conselheiro Saraiva, 538, próximo ao metrô Santana. Prestigie, muito conhecimento, muita informação, prestigie o João Paulo Miranda. Bom, é isso, professor. Deixa eu ver se tem mais algum comentário, alguma pergunta. O Elias coloca o seguinte, professor. Poderia falar sobre a intuição e o mundo das ideias? Bom, para falar sobre a intuição e o mundo das ideias, nós devemos considerar o nosso centenário, né? A nossa Constituição é centenária. Nós temos um quaternário, né? Na parte basal, parte inferior, que é constituído pelo físico denso, o vital, o astral e o mental. O mental inferior. Mental inferior, né, que é o mental concreto, e temos uma tríade superior. A tríade superior é constituída por um triângulo, né, constituído pelo mental superior, por Buda e Manas. Então, quando o indivíduo transita, nós recebemos a ativação dessa tríade superior justamente na Lemúria, no tempo da Lemúria. Foi ativada a tríade superior. Nos tornamos seres humanos. Então, a tendência nossa agora, justamente, é desenvolver o mundo das ideias justamente no mental superior, nessa tríade superior. E desenvolvendo a tríade superior, nós desenvolvemos em paralelo também a intuição, que é Budi. A intuição que é Budi. Na verdade, a intuição é Budi. É verdade que a ideia funciona de um jeito. Ter ideia é uma coisa. Ter intuição é justamente perceber as coisas de maneira mais direta. Intuição, né? Agora, quando a gente atinge Manas, lá em cima, que é o nosso Cristo interno, a gente passa a perceber as coisas através da contemplação. Não é nem ideia, nem intuição, a contemplação. Então, essa é uma ideia. Nós vamos passar para a quinta dimensão, porque justamente o ser humano estará desenvolvendo mais predominantemente o seu quinto estado, no seu centenário, que é o mental superior. Da quinta coisa, né? São 4 inferiores, a quinta coisa é o mental superior, e aí tem a sexta coisa, que é Buda, e a sétima coisa, que é Manas, que é o nosso Cristo interno. É uma sequência evolutiva que a humanidade está passando. Isso está ligado justamente com esse conceito que nós temos na internet da passagem da Terra para a quinta dimensão. Passando para a quinta dimensão, o ser humano vai trabalhar muito bem, facilmente, o mundo das ideias ligado ao poder do mental superior. E, paralelamente, ele vai desenvolvendo o processo da intuição. Daí ele vai intuindo as coisas, né? A intuição, ela não é raciocinada, não é um processo de raciocínio, é um processo de apreensão das coisas pelo modo direto, né? Pelo modo direto. E a contemplação é muito mais superior. É superior ao mental e ao Buda. É a contemplação da realidade e da verdade dentro de si mesmo. Ele olha para dentro de si e vê toda a verdade. Esse é o caminho, é o estado crístico, né? O estado de iluminação búdico ou crístico, né? Então é isso que nós podemos falar de maneira bem rápida e sucinta a respeito desse entendimento, né? Da intuição e do mundo das ideias. Muito bom, professor. Bom, professor, não tem mais pergunta, o pessoal está agradecendo. A Alaine Araújo desejando boa noite a todos, Departamento do Rio. Gratidão pelos ensinamentos. A Maria de Fátima Marano Fix também, gratidão. E é isso, professor. Fechando o programa de hoje, o senhor tem alguma consideração final para colocar aqui para a gente? Depois, no encontro que vem, nós vamos continuar com o tema, né, sobre Isso. Luz de Luxor e continuar sobre o Siddhartha Gautama, que não terminamos. Né? Isso. Legal, professor. Então, outros assuntos em seguida. Né? O assunto é inesgotável, a gente sabe. As ciências iniciais. O assunto é inesgotável, né? Eu nem imaginava, professor, que o pai do Siddhartha Gautama
tinha esse conhecimento de que o filho era tinha uma missão iluminada pela frente. Recebeu informações. É claro que a lei agiu dessa forma, né? Isso não é por acaso. A lei achou que o pai devia ter essa informação, que o filho era predestinado a ser um ser superior, mas ele pressentiu que o filho podia sofrer, né? Com essa predestinação, né? Então, na sua limitação, ele isolou o seu filho do mundo. Né? Mas isso tudo estava esquematizado pela lei cósmica, né? E tanto que Siddhartha conseguiu se libertar-se disso e iluminou-se, né? Como de acordo com o que estava determinado pela lei cósmica. E a gente percebe, né, professor, todo mundo que enxerga além do tempo, né, sofre muita pressão, sofre muita dor, né? É perseguido, né? Inclusive a Joana d'Arc, né, que ajudou a França, né, na guerra contra a Inglaterra, foi considerada bruxa, foi queimada na fogueira, né? Exatamente. Então, a bruxa. É muito complicado tudo isso, né? Sem falar dos discípulos de Jesus, né? Foram perseguidos, também. Paulo também, né? Paulo apóstolo também. Então, realmente, é até difícil entender como a pessoa, né, professor, pega uma missão dessa e segue adiante sabendo dos espinhos que terão pelo caminho, né? Exatamente. Hoje já não tem... essa noção já está mais atenuada, né? Já está mais atenuada. Não que não exista, mas está mais atenuada, né? Temos até o dia das bruxas, né? Do dia que... O dia das bruxas, é verdade. É verdade. Dá um docinho para as crianças, então está mais atenuado. Então é isso aí, gente. Eu quero agradecer ao professor Walter pelo conhecimento que ele trouxe aqui para a gente. E eu queria também... O Elias coloca o seguinte aqui, deixa eu ver, professor. Buda disse algo como: sem alimentação não teremos corpo, e sem corpo não teremos evolução. Exatamente. Sem reencarnar, isso significa o seguinte: sem reencarnar não há evolução. Para que haja evolução é necessário o processo reencarnatório. Mas isso aí é uma fase. Chega uma hora que o indivíduo não precisa mais reencarnar. Mas olha, ele pode encarnar. Ele não reencarna, mas pode encarnar. Encarnar para desempenhar uma missão cósmica. Mas ele não vai reencarnar por um processo kármico. Não, o karma fica eliminado da vida dele. Ele vai seguir, depois de eliminado, o processo do Dharma, que é a lei universal. É isso aí, pessoal. Quero agradecer primeiramente ao professor Walter pelo conhecimento, agradecer a todos que prestigiaram o programa de hoje e desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo e até o próximo encontro sábado que vem. Boa noite a todos. É com você, Gilberto. Isso aí. Boa noite para todo mundo. Bom finalzinho de sábado, que ainda tem um pedacinho. Um bom domingo para todos, um ótimo final de semana. Não esqueçam, vamos ao rumo dos 3.000. Então, vamos no próximo programa chegar no 3.005. Então, conto com vocês. É isso aí. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os nossos queridos irmãos que estiveram presentes aqui e até sábado que vem. Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.